Mais um paciente que eu acabei de atender, né? Eu venho acompanhando há um certo tempo, mas assim, houve uma traição, primeiro do marido, depois, né, da mulher. Mas veja, como é que vou chamar de casamento da pós-modernidade, né? Porque nós temos que entender em qual domínio nós estamos inseridos, né? O modelo dominante, que diz respeito às práticas, às normas. Então, eu quero que você entenda, eu vou dar a noção das traições e como poder resolver. Talvez não é da forma que você imagina, mas funciona. Tem um pesquisador, o Ferrez Carneiro, ele publica uns livros sobre a individualidade e o casamento. E aí ele vai pôr um modelo da relação de dois dentro dessa contemporaneidade e vai mostrando que eles buscam um novo equilíbrio entre o casal e a individualidade, como a forma de conciliar parceiros, como ligar, como ser capaz de criar autonomia e contentamento voltado para si. Entenda isso e aprenda, voltado para si. Isso é o que norteia a maioria dos terapias, um egocentrismo. Vou te dar uma outra forma de tratar isso, compreensão. É diferente completamente das outras formas de terapia. É preciso na forma de compreensão plena que cada indivíduo necessita ser infundido mais de amor daquilo que merece. Isso vai oposto à modernidade, porque cada pessoa é mais frágil às vezes do que parece. E na verdade todos nós somos frágeis e podemos nos cansar na caminhada. Se a caminhada for muito longa, precisamos de refresco. E um deles é perdoar com convicção de que cada indivíduo por trás de todo o mal, quer dizer, de cada traição que acontece, de cada indivíduo que erra, que mente, existe um ser humano que está fragilizado e que dentro da fragilidade, olha aí o grande importante da coisa, que dentro da fragilidade nasce a grande possibilidade de mudança. Não existe só fragilidade, existe mudança. E o indivíduo que muda, ele antes da mudança, ele tem que estar lá no fundo do poço. Se ele não estiver no fundo do poço, ele não vai conseguir perdoar, ele não vai conseguir mudar. E mudar de forma a acreditar na possibilidade de transformação. Então, uma pessoa que não perdoa, se você foi enganado, traído de alguma forma, não perdoa, isso fala para o outro, que leva o outro a continuar perpetuando os erros, leva o homem completamente a ser destruído. Isso é complicado, porque o que nós estamos vendo hoje é terra batida, né? Nós estamos vendo uma guerra, onde é que a forma como a maioria resolve, que é o quê? A individualização. Você é importante. O seu ego, a sua vontade, né? Ferrez Carneiro, que queria uma geração de psicoterapeutas voltado unicamente a destruir a família. Temos de acreditar nessa capacidade, e isso já aconteceu e acontece diariamente. Então você compreende, depois você joga a generosidade. Perdoar o coração de forma misericordiosa e generosa significa ir além da justiça. Uma situação complexa, que eu sei que no cotidiano é difícil, uma simples justiça se torna quase impossível. Algo que foi roubado deve ser devolvido prontamente. Algo que foi quebrado deve ser constituído, deve ser renovado, consertado, substituído, né? Mas perdoar é uma coisa mais séria. Perdoar um parente, perdoar um amigo, perdoar um familiar, isso é impossível restituir a justiça. Então, primeira coisa, esquece
essa visão de justiça, esquece, não haverá possibilidade. O castigo, né? O castigo, ele tem que ter a noção de que o castigo será o perdão. O perdão, ele não vai anular o direito, ele não vai anular as soluções. Convencer o outro indivíduo de que com a justiça não se resolverá nada, ou não resolvereis nada nunca, é um grande problema da humanidade, porque a maioria está encrustado dentro de um raciocínio que a justiça vai resolver tudo. Eita, nossa. Isso aí é uma mentira. Nós, seres humanos, não somos objetos. E quando você confunde isso, você tem um indivíduo que não tem caridade nem por dentro nem por fora. Porque tudo é justiça. O perdão, olha que coisa difícil. O perdão procura vencer o mal com abundância de bem. O perdão ele ganha. O perdão ele ganha porque ele afoga o mal, ele destrói o mal, porque o perdão é um bem tamanho que pela abundância dele, quando genuinamente criado, ele modifica o indivíduo. Ele é quase incondicional por natureza. Incondicional. Você consegue? Pois é um dom, né? É um hábito, uma virtude trabalhada, dada pelas virtudes do amor. É um dom que se segue imerecido, mas tem que ser trabalhado. Isso significa que aquele que perdoa verdadeiramente não exige nada do seu agressor. Você consegue perdoar alguém e não ficar buzinando, não ficar pedindo migalhas? Senão, você tem que mudar. Porque isso vai destruir você. Seja com doenças a longo prazo. Porque você não vai largar, você vai ficar remoendo. E o arrependimento de que você acha que vai ter justiça, não vai ter. Então, perdoar não exige nada do seu agressor. Nem sequer sinta pena do que ele fez. Nem sequer que ele sinta pena de alguma coisa. Isso não tem que trazer nenhum benefício para você. Você não quer nada. Você não exige nada. Isso cria realmente no casamento algo poderoso. Há no ato impuro, quando um indivíduo perdoa de forma impura, como se fosse um raciocínio matemático, né? Um cálculo, uma especulação das faculdades cognitivas. Eu vou perdoar tal indivíduo para você perceber a barbaridade que você fez. Faz sentido? Faz, né? Porque esse é o raciocínio de hoje em dia. Outra coisa, eu vou perdoar você, mas eu não quero saber das barbáries ou dos erros que você fez. Eu não vou ficar nutrindo isso. Eu vou perdoá-lo ou perdoá-la completamente. Eis o fim educativo da perdão. É louvável, é difícil, vai contra a nossa natureza. A nossa natureza, ela não permite isso facilmente. Então você inicialmente você compreende, depois você joga a generosidade e depois você joga a humildade. E é necessária a prudência e a delicadeza para descobrir como mostrar ao próximo o perdão. Prudência e delicadeza, Às vezes não é aconselhável fazer de logo, se outra que a pessoa ainda estiver, né, sensível a isso. Então, às vezes pode até parecer uma vingança camuflada, né? Talvez a pessoa se sinta mais humilhada e chateada. De fato, oferecer a reconciliação nesses atos é algo que pode parecer uma acusação. Isso é muito sutil, mas se eu perdoo e ao mesmo tempo isso pode parecer um processo de acusação, sim.
Quantas pessoas dizem que perdoa e ficam alfinetando, dizendo 24 horas, olha o seu erro, olha o que você fez, olha a barbárie que você fez. Porra, isso é perdoar? Isso é ser tão maléfico quanto a outra pessoa, porque você engana o outro que fingiu que perdoou, para ficar ali no pedestal do ser generoso, possuidor de prudência, delicadeza, e produz porra nenhuma, filho. Só produz uma armadilha. Não consegue nem ser honesto consigo mesmo. Já oferecer o perdão é sempre um risco, sim. Mas se dá perdão preocupado com isso? Não. Pois esse gesto normalmente não garante boa recepção para o outro. O outro indivíduo já espera guerra. Ele pode às vezes até ficar irritado de ser perdoado por qualquer momento, porque ele acha, talvez por desconfiança, e quando alguém o perdoa é abandonar-se. Perdoar o outro é abandonar-se das suas vaidades, do seu ego completamente. E quando você esquece do seu ego, isso de certa forma mostra uma riqueza interna muito grande. O perdão é uma força interior que a maioria tem uma dificuldade até de lidar. Eles acham estranhos. Por que você está me perdoando? Ou vocês no consultório e um marido ou a esposa fala para o marido: por que você está me perdoando? O que você está querendo? Não causaria estranheza o indivíduo agredir, causar maldades, ser frio, ficar distante, ficar agressivo, apontar o dedo, brigar constantemente? Isso não causa estranheza. Mas mostrar essa grandeza de uma força interior, sim. Então experimenta isso no seu cotidiano. Arremate o perdão com uma fortaleza da sua alma, do seu intelecto, da sua mente, como um ato libertador. Vou dizer, perdoar é um ato de estrutura da alma, é de uma estrutura da cognição, é um ato libertador. Faça e experimente e veja o resultado que tem na sua vida. Isso vale para tudo, viu? Um abraço.